Macaca Cheetah, antes e depois do cinema. 3 minutos. A macaca Cheetah, a personagem que acompanhava Tarzan, foi interpretada por vários espécimes diferentes, todos machos. Macaca Cheetah, antes e depois do cinema. Sem dúvida, a macaca Cheetah é o macaco mais reconhecido no cinema e na televisão. Apesar de tanto sucesso, nunca foi fácil traçar as biografias dos chimpanzés que deram vida ao fiel companheiro de Tarzan. A seguir, vamos compartilhar alguns fatos curiosos sobre as histórias da personagem e dos animais que a interpretaram. Curiosidades sobre a macaca Cheetah, ficção e vida real. A macaca Cheetah foi interpretada por chimpanzés machos. As traduções brasileiras batizaram o chimpanzé que acompanha Tarzan como macaca Cheetah. Entretanto, os chimpanzés que deram vida à personagem no cinema foram todos machos. A personagem Cheetah não aparece nos romances originais de Tarzan. Os famosos filmes e animações de Tarzan são baseados nos romances escritos por Edgar Rice Burroughs. Nos livros, a personagem Cheetah não aparece em nenhum momento. Somente nos últimos romances o autor inclui um macaco chamado Nima como companheiro do Homem da Selva. O chimpanzé é inteligente. O chimpanzé Giggs a interpretou pela primeira vez no cinema. A macaca Cheetah apareceu no cinema pela primeira vez nos anos 30, quando o primeiro filme de Tarzan foi lançado. Naquela época, o Homem da Selva era interpretado pelo ator Johnny Weissmuller. Segundo os registros oficiais, o chimpanzé chamado Giggs teria dado vida ao personagem da macaca Cheetah pela primeira vez. Como Giggs morreu em 1938, poucos anos após a estreia, os produtores tiveram que substituí-lo. Além de tudo, a macaca Cheetah rapidamente ganhou o carinho dos espectadores por seu grande carisma. Infelizmente, não há muitos registros sobre a história de Giggs e os produtores jamais se pronunciaram sobre a morte do animal. Após a morte de Giggs, o chimpanzé Mike, que vivia em um santuário em Palm Harbor, Flórida, Estados Unidos, apareceu em cena. Como essa substituição foi feita muito rapidamente, é comum haver alguma confusão entre Mike e Giggs. Em 2011, quando Mike morreu devido à insuficiência renal, muitos meios de comunicação afirmaram que o primeiro macaco que interpretou Cheetah morreu. Inclusive, a confusão foi tão grande que algumas notícias afirmavam que o macaco Giggs havia morrido em 2011. Embora não seja confirmado pelos produtores, acredita-se que Mike possa ter participado de vários filmes, o que revela sua notável longevidade. Mike morreu quando tinha quase 80 anos. No entanto, os registros oficiais dos primeiros filmes de Tarzan confirmam que Giggs foi o primeiro chimpanzé a dar vida a Cheetah no cinema. Além disso, sua morte foi confirmada décadas antes da morte de Mike. Não se sabe exatamente quantos macacos interpretaram Cheetah. Até hoje, não há registro oficial de todos os chimpanzés que interpretaram a macaca Cheetah. Na verdade, a única participação em que há uma documentação maior é precisamente a de Giggs. A ausência de registros somada à quantidade de chimpanzés batizados como Cheetah ou Cheetah depois do sucesso de Tarzan torna difícil especificar quantas Cheetahs realmente existiram. Muitos conhecem a história do chimpanzé que ganhou o Prêmio Calabuz, do Festival Internacional de Cinema de Comédia, Espanha, em 2016. Durante alguns anos, pensou-se que esse macaco poderia ter dado vida à macaca Cheetah, mesmo que não houvesse provas disso. Inclusive, esse mesmo chimpanzé entrou no livro dos recordes como o macaco de vida mais longa já registrada, de acordo com o santuário da CHETA. O macaco teria nascido em 1932, na Libéria. Sua chegada à América foi em um voo transatlântico, alguns meses após seu nascimento. Com a ajuda da ciência, algumas investigações jornalísticas mostraram que o chimpanzé tinha realmente nascido na década de 1960. Além disso, como os voos transatlânticos só começaram a chegar à América em 1939, a versão do santuário não podia ser verdadeira. Inclusive, não foram encontradas evidências da participação desse animal em filmes. Desde então, o santuário dedicado ao cuidado dos macacos envolvidos no mundo do show business declara não conhecer mais detalhes da história do chimpanzé. Então, estaria a macaca Cheetah envolvida em um caso de fraude? Como podemos ver, este curioso animal viveu rodeado de mitos antes, durante e depois das filmagens. Mitos à parte, a verdade é que o personagem permaneceu na memória dos espectadores,
com seu merecido lugar na história do cinema. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, deixe seu like e siga o canal.